Eu vou pedir para o Hernan falar um pouco do trabalho que ele está fazendo agora na Universidade das Artes, que é o último desafio intelectual desse grande pensador argentino, para falar um pouco sobre o modo de existência das práticas artísticas. Eu estou muito interessado em saber como que isso funciona e gostaria, e vou abrir espaço agora, porque eu não tenho controle sobre esse novo caminho que o Hernan assumiu. Por favor, Hernan, diga para nós aqui como é que se dá o modo de existência das práticas artísticas. Bom, sim, essa é uma última deriva, né, da pesquisa dos rituais da percepção. Como falei no bloco anterior, eu já pensava antes, né, nessas duas modulações, né? A percepção tem uma modulação técnica que normaliza as coisas e uma modulação artística que vai em contra dessa normalização. Então, há uma tensão, né? não oposição, mas uma tensão entre técnica e arte, as duas configurando sensibilidade, né? Se eu sou coagido a responder o que são técnica e artes, são modos de configuração da sensibilidade, né? Só que a técnica normaliza e a arte tenta desnormalizar, então uma e outra vão juntas, né? Então isso me fez pensar, como eu sou professor de estética e trabalho muito com arte, eu sempre falo a mesma coisa, não chega aí, Natal, você está no final da noite, todo mundo está bebendo vinho, champanhe, sei lá o quê, e vem um amigo do tio, uma tia, e fala, você que faz estética, me fala o que é arte. E aí, pô, é um problema, né? A gente fica batendo um papo e tal. Mas aí, então, qual o problema dessa questão? O problema é o aspecto metafísico da pergunta. O perguntar metafísico. O que é a arte? Né? Tem dois momentos muito metafísicos nesse modo de perguntar. O que é e a arte, né? O ser da arte. Essa é uma forma muito metafísica de perguntar, que supõe que há uma coisa, a arte, que responde a um modo essencial de ser, né? E que teríamos depois manifestações empíricas das artes, que mais ou menos respondem ou complementam a definição essencial. Então, o grande truque aqui para mim agora é não aceitar essa pergunta, não aceitar mais o modelo metafísico do pensar. E aí, então, cheguei a uma reformulação da questão a partir da leitura do Simondon. O título da tese menor de Simondon, que é o modo de existência dos objetos técnicos, né? O modo de existência dos objetos técnicos. Então, aí Simondon, o grande papo daí de Simondon é: o importante não é o que é a técnica, mas como se aparecem as práticas técnicas em diferentes licenciamentos sociais. Então, para mim, a questão agora não é o que é a arte, mas como existem as artes, como existem algumas atividades no interior dos licenciamentos sociais que são reconhecidas pelos próprios agentes como sendo artísticas. Então, não há uma definição essencial da arte. Não há a arte. Existem práticas artísticas, práticas que são consideradas, segundo critérios específicos e imanentes ao próprio agenciamento social, práticas consideradas artísticas. Então, a pesquisa já não é pela pergunta essencial. Não vou tentar responder que é, mas vou tentar, numa perspectiva genealógica, Foucaultiana, como existe alguma coisa. Que forças são incorporadas para que uma prática não seja mais uma prática cotidiana e seja reconhecida como uma prática artística. Como existia a arte no século XV, como existiam as artes no século XVIII, como existem hoje as artes.
que condições de força vão configurando uma cartografia na qual as artes emergem sob condições muito singulares, muito peculiares ao próprio agenciamento. Então, quando a gente vira Foucaultiana, né? Eu acho uma alegria virar Foucaultiana. O problema já não é a metafísica, o problema é a política. A política como essa condição que faz emerger as coisas, que faz com que o mundo seja esse mundo. A política não é um partido, não é uma toma de posição em relação a alguma coisa temporal. A política aqui é como temos forças que vão constituindo uma cartografia social, e dentro dessa cartografia social tem outras coisas que aparecem como práticas artísticas. Então, o grande desplazamento, o grande deslocamento é tentar pensar por fora do eixo metafísico, então reemplaçar o pela existência e a arte por as artes, né? Não há uma arte que recolhe, que percorre, que se manifesta nas mais variadas matérias. Tem existências que são reconhecidas dentro de um agenciamento como artísticas. Então eu vou me perguntar, estou pesquisando sobre quais condições no Renascimento apareciam as artes com essas características. E sobre quais condições aparecem agora as práticas artísticas, sei lá, a performance, né? A gente vive no império da performance, o imperialismo da performance. Fernando do céu, isso é muito difícil. Caraca, eu li o texto do Gumbrecht, do Materialidade. Ali eu já encontrei muita dificuldade. Mas a ideia parece que visita aquele texto também, né? A questão das materialidades. Para mim, é uma coisa muito difícil separar a metafísica, que geralmente captura o meu pensamento, e vê-la aplicada nas matérias, da maneira, ainda, não sei se a gente poderia ir tão longe, mas da maneira platônica, né? De uma divisão tão radical, né? Estou esperando a sua resolução desse problema, né? Um bom problema não tem resolução. Um bom problema, parece que você nunca leu Deleuze, bergsonismo, né? Um bom problema não tem resolução, né? Um bom problema alimenta a vida. Muito bem falado, muito bem falado. Eu queria que você estabelecesse um distanciamento entre aquilo que eu imagino que dou conta de saber e essa nova dimensão. Eu sei que você não gosta muito da estrutura dual, que é justamente isso que a gente está tentando escapar, né? Mas dos rituais da percepção, para essa nova direção que o seu pensamento toma, como que você estabeleceria um distanciamento entre esses dois momentos? Não, eu acho que não é um distanciamento, é uma deriva, né, dos rituais, porque uma coisa que apareceu dentro da consideração dos rituais é que essa ideia de que as artes só podem ser pensadas como tais no interior do próprio agenciamento, né? Não há uma arte, como você falou, anteriormente, desculpe, não há uma arte em geral, não há uma arte universal, com diferentes formas de se manifestar. Mas há artes que fazem parte de rituais, sim? Os rituais, as artes não excluem rituais, não estão por fora dos rituais da percepção, fazem parte desses rituais da percepção. Aí um pouco como você falou, né? Como o Creire também, na introdução mesma do texto do Creire, Técnicas do Observador, ele fala isso, né? Bom, o chamado modernismo, a vanguardia, só pode existir no interior do século XIX, não tem como, não tem outra possibilidade. Porque, na verdade, também a arte é um modo de responder a essas exigências novas que tem um agenciamento social. Não há artes por fora do agenciamento social.
as artes só existem no interior de um agenciamento social. E se só existem no interior do agenciamento social, elas também têm regras, têm rituais próprios. Então, pensar só a perspectiva dos rituais, também as práticas artísticas. Que coisa faz uma performance, um performer? Alguém que faz performance, que coisa tem que fazer? Que regras tem que seguir? Não é que qualquer um vai na rua, faz alguma dança no meio do calçadão, isso já é uma performance. Não, a performance tem umas certas regras que implicam um modo de ritualização da conduta, dos comportamentos, do governo de si mesmo, para falar no modo de Foucault, né? Do governo de si e dos outros. Então, também pensar as artes como parte dos agenciamentos, também pensar as artes como parte dos rituais. Talvez porque existam técnicas e artes, são dois modos de ritualização próprios do agenciamento. A gente poderia pensar isso. Estou pensando agora isso com você, por causa da tua pergunta. Seria como duas formas de ritualização do sensível que fazem parte do agenciamento. Mas, para retornar à tua questão, o importante para mim é considerar que as artes fazem parte do agenciamento, não estão por fora do agenciamento. Não é uma coisa de iluminados, de inspiração. Não. Os artistas pensam a configuração sensível dentro do próprio agenciamento no qual eles estão inseridos, no qual inscrevem as próprias práticas. Né? Puxa, Hernan, muito obrigado, meu querido, por sua generosidade, né, por sua disposição de vir aqui conversar com os seres interartísticos que gravitam aqui na UFGD, né, sobre essas coisas que aparentemente são tão difíceis, mas que você faz parecer tão acessíveis, né? Muito obrigado pela sua generosidade, muito obrigado por estar aqui conosco. E é você que encerra esse momento com as suas palavras, com o que você deseja aí falar para nós aqui de Dourados. Primeiro, muito obrigado à Universidade de Dourados pelo convite, ao Paulo Custódio pela conversa, né? Com o Paulo temos uma amizade, uma amizade que se está construindo o momento todo através desses meios técnicos, né? Através de uma ritualização técnica, mas com um espírito artístico, com um interesse artístico, não cair nas armadilhas da burocratização normalizadora da técnica. Né? Exatamente. Então, agradeço a ele, agradeço a todo mundo interartístico da universidade, e o grande desafio para mim é isso que a gente estava falando no final, tentar pensar as artes inscritas no interior do próprio agenciamento, na sua tensão com as inscrições técnicas, porque aí é que temos uma possibilidade não de fazer a revolução, claro que não, mas sim de, como falaria Deleuze, de produzir encontros alegres entre técnicas e artes, não excluir coisas. A exclusão, o modo político dos autoritarismos neoliberais contemporâneos, grandes sistemas de exclusão. O grande desafio é tentar juntar coisas, vincular técnicas e artes. Interartes é uma vinculação. Quem faz uma pesquisa de interartes pensa os vínculos das coisas. Então, o grande problema nosso é a vinculação, como nos vincular entre nós, as artes, as técnicas, para fazer um mundo melhor de ser habitado por todos nós.